A Fábrica do Poema, de Adriana Calcanhoto, é um álbum repleto de intertextos, ou seja, repleto de diálogo com outros textos. A Adriana, ela traz poesia de outros autores, melodiadas, musicadas. A Adriana vai dialogar com Oli Salomão, com Chico Buarque de Holanda, com Joaquim Andrade. É um trabalho de um artista que valoriza e canta outros artistas. Esta obra, A Fábrica do Poema, esse álbum está sendo cobrado no vestibular do SASE da primeira etapa, que é o vestibular da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, Diamantina. Vamos comentar a questão que foi cobrada no vestibular de 2023. Então vamos ao comentário da questão da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, SASE Diamantina, que foi cobrada em 2023, na primeira etapa. A Fábrica do Poema, que na verdade é uma poesia de Oli Salomão que foi cantada por Adriana Calcanhoto. Um detalhe interessante para auxiliar na interpretação do poema. Esses versos foram dedicados a Lina Bobardi. Lina Bobardi é uma brasileira, uma naturalizada brasileira italiana, que construiu, entre outras obras no Brasil, o MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ou seja, esses versos são dedicados a uma arquiteta. Preste atenção na leitura do poema e veja a relação de tema com a dedicatória. Sonho o poema de arquitetura ideal. Logo no primeiro verso nós já temos o diálogo com a arquitetura. Logo, a Fábrica do Poema, como o próprio nome diz, fábrica, está relacionado à construção do poema. Sonho o poema de arquitetura ideal, cuja própria nata de cimento encaixa palavra por palavra. Tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras. Acordo, e o poema todo se esfarrapa. Fiapo por fiapo, acordo, o prédio, pedra e cal, esvoaça como um leve papel solto à mercê do vento e evola-se de cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido. Acordo, e o poema Miragem se desfaz. Desconstruído como se nunca houvera sido, acordo. Os olhos chumbados pelo mingau das almas e os ouvidos moucos. Assim é que saio dos sucessivos sonos, vão-se os anéis de fumo de ópio e ficam meus dedos estarrecidos, metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros. Sumidos no sorvedouro, não deve adiantar grande coisa permanecer à espreita do topo fantasma da torre de vigia, nem dormir deveras, pois a questão-chave é sob que máscara retornará o recalcado. Essa poesia, a canção A Fábrica do Poema, de Adriana Calcanhoto, musicado, um poema musicado de Oli Salomão, revela princípios criativos próprios do concretismo. Por quê? Porque nós temos a ideia da própria construção do poema. Perceba, logo no início nós temos encaixa palavra por palavra. Você vai encaixar palavra por palavra. Você vai encaixar como se estivesse construindo mesmo o texto, como se estivesse construindo aqui um prédio, palavra por palavra. Olha só, o prédio, olha a imagem da construção, pedra e cal. Construção do poema. Então, nós temos a poesia falando sobre o próprio ato de poetizar. Que figura de linguagem que é essa? Ou melhor, qual que é a função da linguagem? Porque nós temos 6 funções da linguagem. Quando você coloca o emissor em evidência, é a função emotiva. Quando você coloca o outro, o receptor, em evidência, é a função apelativa ou conativa. Quando você destaca o canal, é a função fática.
quando você se preocupa com a própria composição, não que esse poema não se preocupe com a composição, porque se preocupa, nós temos a função poética, ou seja, tem a função poética aqui. E quando você coloca o referente em destaque, é a função referencial. Porém, nós temos a função metalinguística, que é esta aqui, ó, a função da metalinguagem, quando você coloca o próprio código em evidência. Função metalinguística. Nós percebemos que esse poema não tem crítica social. Ele não criticou nenhum aspecto da sociedade. Nós não temos idealização romântica. Não falou nada de romantismo, de paixão, exacerbação do coração, nada disso. Determinismo científico, muito menos. Determinismo científico seria colocar o meio, o momento ou a herança condicionando a ação de personagens. O determinismo científico ocorre, por exemplo, nas obras do naturalismo. Então, a resposta aqui tem que ser metalinguagem. Essa questão é uma questão que eu julgo muito simples, se você lembrasse das funções da linguagem, dos conceitos de poesia na construção da própria poesia. Então, uma questão simples de metalinguagem do poema A Fábrica do Poema, de Wallis Salomão, musicado por Adriana Calcanhoto. Gostou do comentário desta questão? Há uma outra questão que já foi comentada aqui no nosso canal. Acesse o link ou o card que está aparecendo aqui e assista, veja o comentário 1 de A Fábrica do Poema, esse álbum magnífico da Adriana Calcanhoto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos vídeos aqui, acesse o nosso site para ter mais informações. Abraços genuínos!